Graça e paz, amada igreja. Já está ali no ponto. Bom, fiz questão de pôr o terno, porque esse terno recebi dos irmãos, e o título da campanha é Gratidão. E tudo aquilo que a gente recebe, a gente tem que ser agradecido, gente. Pessoa ingrata não está com nada, não. Pessoa ingrata recebe às vezes uma vez, mas não vai receber de novo, porque ela não soube agradecer, né? Vocês imaginam, irmãos, Deus é o nosso Pai, Ele nos dá tanta coisa. Se você é um filho ingrato, qual o prazer que Deus vai ter de te agraciar com mais uma bênção, né? A palavra, o tema da campanha é gratidão, e eu vou falar um pouco sobre caminhos da salvação, e depois vocês vão entender o que tem a ver caminho da salvação com gratidão. Vai fazer sentido, né? Vai ficar um pouco confuso no começo, mas depois tudo se encaixa. Eu vou começar falando para vocês sobre duas questões, duas perguntas que as pessoas me fazem, às vezes, a respeito de salvação. Alguém já perguntou para vocês, tipo assim, você acha que fulano vai ser salvo? Alguém já recebeu esse tipo de pergunta? Seja qual for o assunto, alguma coisa a pessoa faz, será que fulano vai ganhar a salvação? Será que fulano está certo? Vamos ver, aqui tem duas perguntas aqui a respeito de salvação. Fulano é bonzinho. Fulano é bonzinho. Ele inclusive mantém uma obra assistencial. É bom, né? Imagina, ele banca um orfanato. Pensa uma coisa aí, uma pessoa boa, mas não é cristão, ele será salvo? Né? Ó, é uma pergunta. Segunda, Beltrano é uma bênção na igreja, mas tem um mas na história. Em casa ele é bruto com a esposa e com os filhos. Ele será salvo? O primeiro, vocês podem ver, ele é bonzinho, mas não é cristão. O segundo é cristão, mas não é bonzinho. Será que eles serão salvos, os dois, ou um ou outro? Quem que vai ser salvo ou não vai? Sabe o que eu tenho sempre uma resposta única para dar nessa questão? Não sei. Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não posso julgar. Mateus 7:1 diz assim: não julgueis para não ser julgado. Mas tem gente que teme julgar. Esse não vai ganhar salvação não, viu? Falei, se você não mudar essas roupas aí, Deus não te salva não. Você não tem salvação para você não. Gente, nós não estamos que preocupar com salvação dos outros. Você cuidar da sua já é difícil. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu oro a Deus para que eu seja salvo, eu tento me esforçar para ser salvo, e a única pessoa que você pode controlar nesta vida, nem é seus filhos, é você mesmo. Vocês acham que meus filhos fazem só o que eu quero? Não faz. E são aqueles que de algum tempo, né, a gente faz tudo pelo filho. Quando é pequeno a gente dá banho, desculpa a palavra, limpa a bunda, faz tudo que tem que fazer. Quer dizer, é totalmente dependente da gente, cresce um pouquinho e deixa de fazer o que a gente quer, faz o que acha que tem certo. Então a gente não tem controle total sobre ninguém, a não ser nós mesmos. E isso já é tarefa difícil, porque a gente tem que lutar contra a própria carne, contra a própria natureza. E sabe por que o próprio Deus nos ensina que não devemos julgar? Por esse critério que está aí, ó. Porque para julgar alguém, pensa num julgamento, tem que ter o quê? Tem que ter o réu, no caso são as pessoas que nós vamos avaliar, se elas são dignas ou não de salvação, o réu. Tem que ter a lei, aqui a lei nós sabemos, a lei está aqui. Mas tem que ter também o juiz que vai fazer o julgamento. Aí é que o problema acontece. Será que nós somos bons juízes? Será que nós somos dignos de julgar? Não é pelos pecados não, mas será que você tem condição de julgar? Eu vou explicar isso de uma maneira muito simples, quer ver? Uma pessoa esfaqueou outra e a matou. Pela lei de Deus, não matarás. Pela lei dos homens, né, no Código Civil diz que a pessoa que matar vai será julgada. E nesse caso, o que vocês acham? A pessoa matou a outra a facada. Será que ele merece ser preso? Vou esquecer até a parte da lei de Deus, para que não estamos aqui em julgamento de Deus mesmo. A palavra já admoestou que a gente não deve julgar.
Então vamos pensar na lei do homem. Matou o outro a facada. Vocês acham que ele precisa ser preso? Toma um gole quando vocês pensam. É? Mas acontece o seguinte. Ele chegou em casa e a filha estava sendo estuprada. Aí, num ato de tentar salvar a filha, a única coisa que ele tinha, ele foi lá na cozinha e pegou uma faca para defender a sua família, para tentar salvar a sua filha. E, por facada, ele matou o bandido. Ele merece ser condenado? O que mudou na história toda? O fato, né? Assim, nós sabemos o texto, mas não sabemos o contexto que a coisa aconteceu. Conforme tudo acontece, faz sentido a ação de uma pessoa ou não. Agora nós só vemos o julgamento pelo fato. Nós não vemos o contexto. O que levou as pessoas a serem assim? Por que esse homem não era cristão? Se ele era tão bonzinho? Será que alguma coisa o frustrou no passado? E esse outro, por quê? Às vezes ele foi violentado quando ele era criança e ele não conseguiu ter um amor, uma afetividade com a sua família. Irmãos, nós não temos condição de julgar. Entender? Não tem mesmo. Porque nós só vemos o fato. Nós nunca vamos entender o que leva as pessoas a isso. Mas o nosso Cristo, esse enxerga o coração, o sentimento. Olha o que diz lá em Salmo. Quando eu era substância informe, ou seja, que eu não tinha nem forma, o Senhor já me conhecia no ventre de minha mãe. Esse sabe julgar corretamente, não sabe? Porque ele vê a pessoa, vê o sentimento, vê o pensamento, vê tudo o que aconteceu. Ele é digno de julgar, irmãos, e nós não. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi ao longo do tempo. Às vezes as pessoas falam assim: igreja é lugar de gente salva. Eu digo, igreja é lugar de doentes que estão no hospital procurando ser salvos. Amém? Porque estamos todos nós nos esforçando para alcançar a salvação. Mas vamos continuar, tem mais coisa aí. Isso aqui é só um princípio para poder chegar no assunto. O que é pecado? Já que nós estamos falando de salvação, né? Nós temos que entender um pouco sobre pecado. Eu quero dizer para vocês, afirmar para vocês, que não existe salvação para pecador. Eita, pastor. Isso mesmo. Não existe salvação para pecador. E a Bíblia vai dizer isso, olha lá. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, pecou, você vai receber algo em troca. O que você vai receber? Morte. Mas que morte? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então já apontou aonde tem a morte e aonde tem a salvação. No pecado tem morte, em Cristo tem salvação. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aqui está dizendo de morte física. Adão estava no paraíso. Ele vivia eternamente com Deus. Ele estava na bênção, ele não tinha pecado, ele era puro, estava lá. Mas o dia que ele comeu a maçã, ele desobedeceu a Deus. Porque pecado é desobedecer a Deus. Quando ele desobedeceu Deus, aí Deus falou: sai do paraíso, você não está digno de estar aqui mais. E a partir daquele dia, Adão, que não morria, veio um dia a falecer e morrer. E ficou a sua descendência. Por causa de o pecado de um homem, entrou o pecado no mundo inteiro. Entendeu esse versículo bíblico agora? Por causa de um homem. Mas essa está dizendo da morte carnal. Mas existe uma outra morte. Não, a minha carne, todo mundo vai morrer, nós já sabemos disso. Mas e a nossa alma, o nosso espírito, como é que é? Vai morrer também? Aí vem esse versículo que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não tem a glória de Deus, não vai ver a glória de Deus. Todos que pecaram morrerão em espírito. Porque a carne não vê a Deus. Carne nenhum pode ver Deus, né? Não vou me adentrar muito, mas tem uma história de Abraão,
Não, Moisés. Moisés queria ver Deus, Deus colocou Moisés numa penha, quis mostrar para ele. Mas ele disse: Moisés, homem nenhum me verá face a face, porque aquele que me vê face a face, morrerá. Então, homem não vê em carne Deus, porque o homem não suporta a glória de Deus. A glória de Deus consome o homem, a carne é fraca, não consegue ver a glória de Deus. Então, como diz, todos os pecados estão destituídos, ou seja, estão separados da glória de Deus, está dizendo de morte espiritual. Ufa! Morremos na carne por causa do pecado, morremos em espírito por causa do pecado. Agora começa a ficar preocupante, né? Vamos lá, ver, olha o que diz Eclesiastes 7:20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Agora que eu estou preocupado mesmo. Pecou, morreu na carne. Pecou de novo, morre, a alma morre. E todos pecaram. Então está difícil, não tem salvação para alguém? Não tem. Como é que alguém pode ser salvo? Se todo jeito que ele faz, ele peca. Uma hora ele vai pecar. E o pecador não entra no reino dos céus. É aí que eu queria que vocês chegassem. Vamos ver mais. O que é o pecado? O pecado é não cumprir a vontade de Deus. Se o pecado me conduz à morte, se eu pecar, eu vou morrer tanto carnalmente quanto espiritualmente. O que eu preciso fazer para não morrer, para não pecar? Porque eu não posso pecar, porque o pecado vai me consumir. Aí nós vamos entender qual foi a forma que Deus fez para que o homem pudesse se purificar do pecado. No Velho Testamento tinha uma forma. Levíticos 17, versículo 1 vai dizer: o que o homem fez para ele ser purificado? Porque a vida da carne está no... Repete por mim. A vida da carne está no sangue. Irmãos, isso é muito importante. Isso faz muita diferença. O sangue é muito importante em espírito, na questão espiritual. Pois nós vamos falar sobre isso. Pelo que vê-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pelas almas. Expiação é a purificação, é o sacrifício. Então, no Velho Testamento, quando uma pessoa morria, ele tinha que pedir perdão para Deus, mas não tinha como. Aí o que Deus diz? Leva um animal, leva ao sacerdote, e esse animal vai ser abatido. A pessoa chegava, colocava a mão no animal e fazia uma transferência de pecado. Por quê? Porque se ele morresse, a vida morreu, não tem mais o que continuar, não tem mais o que ele nem... Ou seja, não faz sentido. Ele quer matar o pecado, não quer matar a si mesmo. Ele punha a mão no animal e falava: eu pequei nisso, naquilo outro, e agora eu estou transferindo esse pecado para este animal. Que ele morra no meu lugar, essa é a minha oferta ao Senhor. Peço que o Senhor me perdoe pelos pecados. Falava: vamos fazer uma oração. Quando ele terminava de fazer a oração, o seu pecado era transferido para o animal. E o animal era abatido. E o sangue do animal, todo o sangue do animal tinha que ser aspergido no altar. Porque o sangue era a vida, e a vida tinha que ser lavada, tinha que tirar o sangue, porque ele estava lavando o pecado da sua vida. Entendeu? Isso aí é a expiação. Isso é chamado também de holocausto, que quer dizer o sacrifício. A expiação e o holocausto é a mesma coisa. Fazer expiação era aspergir o sangue para que o homem pudesse ser purificado. Então, jogou lá o sangue. Deus agora passa a mão e diz: olha, eu te perdoo. Tem uma parte na Bíblia que diz que quando aquele cheiro de sangue chegava às narinas de Deus, Deus se alegrava. Eu, quando vi a primeira vez aquilo lá, falando: nossa, sangue aspergido, aquele sangue, e Deus ainda achando graça, eu não entendi a Bíblia, né? Eu achei uma cena meio cruel, meio grotesca, né? Mas quando eu entendi que, na verdade, a pessoa estava sendo purificada do pecado, e assim ela podia ser salva, e que isso foi o projeto de Deus para a salvação nos Velho Testamento, aí eu glorifiquei a Deus e falei assim: amém, Senhor,
Agora eu entendo por que o Senhor ficava tão feliz de ver o sangue derramado. Porque significava que alguém estava pedindo perdão a Deus e que Deus iria ter mais um com ele quando morresse. Amém? Bom, isso é Velho Testamento. E como é que foi no Novo Testamento? Novo Testamento, João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro no Velho Testamento era abatido para purificar o pecado. E no Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro. Deus faz o grande sacrifício pela humanidade, entrega o seu Filho, e o seu Filho é morto como um cordeiro, que vai para o abatedouro e aceita. Ele se entregou a si mesmo, por mim e por vocês, para que nós tivéssemos oportunidade de sermos salvos. Irmãos, sem Jesus não há salvação. Amém? Outros versículos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa da nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você é sarado por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício. E vou dizer para vocês, então, por que é que faz tanto sentido agora o sacrifício de Jesus. Primeira coisa, quando Jesus diz: Pai, por que me abandonaste? Jesus diz isso na cruz. Aí muita gente fala assim: nossa, mas Deus desistiu de Jesus? Deus se afastou de Jesus? Irmãos, Deus não tem parte com pecador. Deus não passa a mão na cabeça de pecador. O pecador está separado de Deus. E Jesus, quando estava ali sendo crucificado, todos os pecados da humanidade estavam nele, porque ele seria abatido. Lembra a transferência do pecado? Ele é o Cordeiro puro, o único, digno de levar o pecado da humanidade. Por que Jesus não nasceu como homem qualquer, em uma relação entre homem e mulher? Ele é filho unigênito. Quando você diz unigênito, é porque ele foi o único gerado daquela forma. E como é que ele foi gerado? Maria encontrou-se grávida do Espírito Santo, porque se ele viesse da descendência de José, a Bíblia diz: eis que eu visito a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Todo homem, quando nasce, ele já nasce pecador, porque ele traz consigo o pecado das suas gerações passadas, terceira e quarta geração. Você responde pelo pecado do seu bisavô. Então ele seria um pecador, ele não seria o cordeiro perfeito. Então ele não podia nascer de mulher como os outros filhos nascem. Ele veio direto do céu, puro. Ele só teve que ter um ventre para poder chegar ao mundo. Entenderam? Ele é único ingênito nisso aí. E ele não merecia. Não, ele não merecia, ele era puro. Você sabia que aquela cruz não era para Cristo? Quando Jesus foi ser julgado, estava para ser julgado ele e quem que era o outro criminoso? Você sabe o que quer dizer a palavra Barrabás? Filho do Abba, filho do Pai. A cruz era para o filho do Pai, era para nós, os filhos de Deus, o filho do Pai. Tanto é que quando Jesus é colocado na cruz, a cruz não tinha o tamanho de Jesus, porque eles tinham preparado já aquela cruz há alguns dias, porque Barrabás ia ser crucificado pelo crime que ele cometeu. Mas quando eles escolheram Barrabás, Jesus teve que ser crucificado com aquela cruz, porque Jesus foi numa noite, aí ele foi preso, depois no outro dia julgado, e já estava saindo com a cruz, não tinha tempo para preparar a cruz. Vai Jesus ser crucificado com a cruz que era para Barrabás, para os filhos do Abba, para os filhos de Deus. E quando Jesus é crucificado, a sua mão não cabe, então desloca o ombro de Jesus,
para que ele caiba. Ele estica tanto para ele caber na cruz, que desloca. Porque não era para ele, não cabia para ele. Ele não merecia aquela cruz, mas os filhos do Pai mereciam. E quando ele é crucificado, ele foi açoitado, muito açoitado, e o sangue começa a espergir. E o corpo humano tem cerca de 5 litros de sangue. E o sangue de Jesus é derramado por todos, porque ele era a expiação pelos nossos pecados. Quando um soldado chega com uma lança, ele coloca a lança entre as costelas de Jesus, que é chamado golpe fatal. Por que fatal? Porque às vezes a pessoa estava muitas horas e eles não estavam dispostos a ficar ali esperando aquela morte agonizante por horas e horas e horas. Aí chegava um momento que o soldado falava assim: vamos acabar com isso, vamos matar logo esse cara, que aí nós vamos todo mundo para casa, vamos só conferir se ele está morto mesmo. E Jesus estava ali desfalecido. Quando ele coloca a lança e enfia a lança entre as costelas de Jesus, a Bíblia narra que não sai sangue mais, porque o sangue dele já tinha sido aspergido todo, não tem mais sangue. Ele estava purificando todo mundo. Entenderam? Então, quando o próprio Deus, quando ele diz que Pai, me abandonaste, é porque naquele momento Deus cortou a relação com Jesus. Deus não pode ter relação com o pecado, nem com o pecador. Ele teve que abandonar. E quando ele abandonou, quando ele deixou Jesus, Jesus sentiu: meu pai não está comigo mais. Pela primeira vez em toda a sua vida, em toda a sua existência, ele estava só e abandonado. Por quê? Porque ele precisava nos salvar. Foi por mim, foi por você. O sangue de Jesus nos purifica. Sabe o que nós vamos fazer hoje? Tomar esse sangue, para esse sangue nos purificar mais uma vez. Agora é hora do nosso sacrifício, a nossa expiação. Vai começar daqui a pouco. Amém? Mas ainda tem mais coisas ainda para dizer. Como obter a salvação? Eu sou a videira, vós as varas, ou seja, os ramos. Quem está em mim, nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colherem lançarão no fogo, e arde. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Irmãos, entenda isso. Jesus, a videira. Nós somos um galho dessa videira. Você pega um galho e quebra esse galho, tira ele da videira. O que acontece com o galho? Seca e morre. Enquanto você está na casa do Senhor, enquanto você ora a Deus, enquanto você busca a Deus, você está sendo nutrido pela videira, e você tem vida espiritual. A vida de Cristo está em ti. Você é salvo porque você está ligado a Cristo. A sua mão está em Cristo, e a sua mão em Cristo, o sacrifício de Cristo te purifica. Se você não estiver ligado a Cristo, não tem salvação. Qual que é o título da campanha? Agora vocês entenderam onde eu queria chegar. Nós temos que ser gratos a esse Deus, esse Cristo que morre por mim e por você, esse Cristo que se faz um cordeiro, que asperge o seu sangue, que morre por aquele que é pecador, para que nós tivéssemos a única oportunidade de ser salva. Os nossos pecados são purificados porque estamos ligados a Cristo. Amém, irmãos? Mas eu não vou encerrar isso aqui sem dar a resposta para vocês bíblica
sobre aquelas duas perguntas que eu fiz no começo. Olha essa frase primeiro. Só há salvação para os que estão ligados a Cristo. Guarda isso no seu coração. Aquele irmão que sai da igreja, não tem salvação para ele, porque ele se distanciou de Cristo. Só há salvação se você estiver buscando a Cristo. Então é tão importante estar aqui para entender o que Cristo quer de nós, porque nós só estamos ligados a Ele porque nós vivemos a sua palavra e a sua verdade. Eu vou dizer um outro versículo aqui que vai confirmar isso tudo que eu estou dizendo. Cristo é a única esperança de salvação. Fulano é bonzinho, né? O bonzinho lá, mas não era cristão. Como eu disse para vocês, não é julgamento, é entendimento da palavra. Vamos usar esse exemplo para entender a palavra. E o que diz no versículo bíblico? Em Tito 3,5 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, não é obra de justiça. Ninguém pode ser tão bonzinho a ponto de falar assim: ó Deus, eu fui tão bonzinho, eu dei dinheiro para os pobres, eu cuidei dos doentes, então agora eu tenho méritos para merecer. Ah, é? E se você morasse às vezes numa vila lá da Etiópia e não tivesse nem o que comer, como é que você ia ser bonzinho? Me diz, sem dinheiro. A gente pode fazer alguma coisa, irmãos, quando Deus nos dá a condição de fazer. Então, se fosse uma questão de méritos, os pobres, coitados, iam ter maior dificuldade, porque eles, que mérito que eles iam conseguir? Eles estão custando a sobreviver. Mas aqueles que têm muito, se têm, deveriam agradecer a Deus por aquilo que recebem e ajudar aqueles que precisam. Só isso. Mas isso não cria neles direito à salvação mais do que aquele que não tem. É Cristo. Não tem outro caminho, que fique claro. É amar a Cristo e viver a sua palavra. É pelas pisaduras de Jesus que somos sarados. O pecado está em nós, e nós seremos sarados se andarmos como Jesus andou, se fizermos como Jesus fez. E para isso nós temos que aprender a sua palavra. Amém? Segunda questão: o homem que não era bom com os familiares. Beltrano é uma bênção na igreja, né? Mas em casa ele é bruto com a esposa e com os filhos. Ele será salvo? 1 Timóteo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Isso só está dizendo que a pessoa tem que cuidar dos filhos, da esposa, da família, porque senão não adianta falar que é cristão. Você verdadeiramente será cristão se você viver a cristandade, ou seja, a palavra de Cristo. E a palavra está dizendo: cuida da sua família, cuida do seu filho, cuida do seu esposo, cuida, ama, trate bem, porque não adianta você ser uma bênção aqui para os outros verem. Você tem que ser bênção no seu lar, na sua casa e na sua família. Tá? Só mais uma vez lembrando, porque eu não quero levar aqui como quem julgou. Não estou julgando, estou revelando a palavra de Deus a respeito desses casos. Ok? E para encerrar a minha palavra dessa noite, eu gostaria de ler com vocês João 17, versículo 1. João 17, versículo 1. Eu não trouxe não, viu? Essa passagem eu não pus aqui. Olha lá, acabou. Deixa eu voltar lá pro... Quando vocês... Olha aí. Estou apanhando. Põe no começo aí, irmão. Pois. Só para ficar o emblema lá da igreja de Deus. Amém? Olha o que diz em João 17, versículo 1. Jesus, quem está falando é Jesus, tá? Falou. Jesus está dizendo. Falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora.
glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ó a origem de Cristo. Antes que o mundo existisse, Jesus já existia. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Olha o versículo 9 com muita atenção. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Ou seja, eu estou pedindo por eles, não estou pedindo para o mundo, eu estou pedindo por aqueles que o Senhor me deu, aqueles que estão na tua presença, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então fica claro que sem Cristo não há salvação, porque o próprio Cristo pede, intercede por aqueles que são dele. Mas pelos do mundo, Cristo não está pedindo, porque eles fizeram a sua escolha. Cada um pode escolher servir a Cristo. Jesus não está sendo mal. Jesus morreu para te mostrar o caminho. Agora, se você não quiser aceitar, por que ele tem que ficar ainda implorando por você? Tem muita gente acreditando que só vai para o inferno aquele que é estuprador, assassino, que é adúltero, ou que é homossexual. Tem gente que acha que 5 ou 6 tipos de pessoas é que vai para o inferno. As demais não vão. Irmãos, não é verdade. Não é verdade. Eu vou falar uma coisa para vocês de curiosidade. A Bíblia diz qual é o tamanho do paraíso. Fala lá de 100 campos, um negócio assim. Eu tive a curiosidade de calcular quanto isso daria em terra. Dá o tamanho, mais ou menos, do Rio Grande do Sul. Vocês acham que é gigantesco? Não é. Do tamanho do Rio Grande do Sul. Imagina que todos os salvos de todos os tempos vão caber lá. Não é muita gente, não. Entenderam? Por curiosidade, só para a gente entender o volume de pessoas. A grande maioria não vai. Aqueles que estão ligados a Cristo, que buscam a Cristo, que se convertem a Cristo, que cumprem os mandamentos de Cristo, esses, Jesus está orando, intercedendo. Pai, esses, e tudo que pedires em meu nome, recebam. Então, num final de campanha, a gente tem que entender, é por você ser cristão, é por você estar ligado a Cristo, que você vai receber os seus pedidos, porque aquilo que você fez chegou até Deus. Seus pedidos chegaram até Deus, e Deus tem prazer em vos abençoar. Ele está intercedendo por vocês junto ao Pai. Às vezes não é o seu tempo, porque aquilo que é de Deus, Ele está gerando dentro de si. Mas na hora que chegar, será no momento perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Amém?